Boa noite. O que eu entendo por máquina? Máquina, na realidade, é o que? É qualquer equipamento que empregue força mecânica composto de peças interligadas com funções específicas. Por exemplo, uma máquina de lavar roupa, uma máquina de costura, entre outras tantas máquinas que existem no mundo, máquina de tirar xerox. As máquinas, elas estão conectadas conosco no nosso dia a dia. Sem a tecnologia, hoje, o mundo, na realidade, não é mundo. Diandra, eu sou aluna do último semestre de Relações Públicas da FICAP e para mim, hoje, ao nós nos relacionarmos com os públicos, a gente acaba muitas vezes parecendo uma máquina. Hoje eu trabalho numa empresa que é de internet, teoricamente moderna, etc. E que hoje, muitas vezes eu ouço dos clientes que parece que eles estão falando com um robô, que eles não são ouvidos quando eles precisam ser ouvidos. Bom, falando aqui um pouco sobre máquinas, né? Dando um pouco da minha opinião assim sobre o que eu entendo o que seria máquina, né? Eu acho que a melhor definição para mim é a de instrumento, né? Máquina é um instrumento, né? E obviamente eu acho que um instrumento ele se propõe a fazer algo, né? A partir de determinadas ações, né? Então eu acho que talvez essa seja a minha principal questão com relação ao que eu acho, né? O que eu entendo por máquinas, né? E aí, assim, fazendo uma ponte rápida, né, com o campo da comunicação, assim, eu acho interessante pensar que as ferramentas, né, tecnológicas, e enfim, as próprias máquinas, né, assim, se a gente pensar na proposta comunicacional, eu acho que elas têm continuam tendo, né, esse aspecto, né, de que é necessário determinadas ações para que se atinja um determinado objetivo. E acho que a gente fica muito restrito a essas ações, né, a como operar aquilo, e restrito também, obviamente, aos objetivos que ela se propõe, que aquela máquina ou aquela ferramenta se propõe. É óbvio que sempre a gente encontra novas possibilidades que a gente pode, né, porventura, encontrar, assim, mas existe sempre uma certa limitação porque existe um certo objetivo, né, quando se fabricou ou quando se pensou em utilizar uma determinada ferramenta ou equipamento. Então acho que é mais ou menos isso que eu acho interessante de pensar aí, né? O que são máquinas? Um aparelho ou instrumento próprio para comunicar movimento ou para transformar uma forma de energia em outra. Equipamento que utiliza força mecânica formado de peças móveis e que cada uma desempenha uma função específica, mecanismo. Qualquer computador. Locomotiva. Estrutura composta por um sistema combinado de órgãos, organismo. Carro com motor potente ou de grande beleza estética. O que executa algo bem ou eficazmente. Construção sumptuosa ou complexa. Pessoa sem iniciativa, sem energia, que só faz alguma coisa por hábito ou rotina. Bom, continuando a metáfora mecanicista, o que observa-se que na visão de Taylor, tá? Os funcionários precisavam ser eficientes e previsíveis, assim como os robôs, né, que hoje substituem os seres humanos no processo de trabalho. Entre as vantagens deste modelo, encontram-se as organizações que funcionam bem na mesma proporção que as máquinas, tornando a seleção mais racional, estimulando a eficácia do operário e estabelecendo normas bem delimitadas. Como exemplo, né, desse tipo de atividade, a gente tem alguns escritórios e também, né, algumas empresas que estabelecem processos mecânicos, vamos ter a Ford. E um exemplo bem forte desse tipo de atividade é o McDonald's, que trabalha de que forma? Com atividades totalmente mecânicas, com rotinas pré-estabelecidas, determinadas, atividades planejadas em que os funcionários precisam ser o mais rápidos possíveis, né?
são formas organizacionais, né, que estabelecem normas bem delimitadas, né? As pessoas produzem em série. Mas, em contrapartida, qual uma desvantagem, né? Qual a desvantagem desse modelo? A desvantagem está justamente na adaptação das organizações às mudanças. Por quê? São tão acostumados a terem aquelas rotinas padronizadas, controladas, sem falhas, e sim com processos em séries, que qualquer mudança sai fora do pré-estabelecido. Então, o modelo sugere a limitação das habilidades humanas, né? Então, as pessoas não são estimuladas para pensar. Os indivíduos são padronizados, são peças-chaves das máquinas, né? Como se pertencessem a elas. Eles são contratados para, única e exclusivamente, atender o objetivo e as metas da organização, ao contrário de uma organização que é pautada no potencial humano, né, no potencial do indivíduo, de uma organização que estimula a criação. Diante disso, essa metáfora ela pode ser aplicada em ambientes totalmente previsíveis, com rotinas estabelecidas e processos claros e repetidos. Então, observa-se nesse contexto que as organizações contemporâneas ainda repetem esses modelos, ainda são reféns, né? Muitas remetem à tecnologia como a solução de produtividade, né? Percebendo-a como um sistema mecânico e fechado. Não enxergando as mudanças do mercado, tampouco estimulando a troca, o diálogo, a interação, a divergência de opinião, como um processo de criação e diferenciação da organização. Portanto, é importante estar aberto a essas distintas possibilidades, né? E enxergar as diferentes dimensões de acontecimentos em que hoje as organizações estão inseridas, né? Então, hoje, num cenário mediatizado, fluido, não é permitido adotar esses padrões né, dessa maneira burocrática e mecanicista. E aqui a gente não está querendo dizer que eles não são, que em alguns processos eles não são importantes, mas é importante cada vez mais influenciar o pensamento coletivo em prol de uma sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária, para esse processo de diferenciação, de inovação, né? Então, o desafio é substituir esse modo de pensar e agir criando alternativas e soluções que estimulem os pontos fortes de cada indivíduo, né? Para isso, novos olhares, novas perspectivas devem ser estimuladas e adotadas. Então, os indivíduos não estão mais dispostos a exercer esse tipo de atividade mecânica. Eles também querem participar do processo de criação. E fica aqui para reflexão, será que não estamos cada vez mais dependentes das máquinas? Hoje, como é que nossas relações são construídas? Elas são estabelecidas e construídas através dos dispositivos móveis, né? Em que nós nos conectamos a outras pessoas. Será que a gente não está cada vez mais dependente das máquinas? A análise da metáfora da máquina, ela foi importante porque ela nos mostrou que num determinado momento da nossa sociedade, essas rotinas burocráticas, com funções rígidas, tarefas detalhadas e específicas, elas trouxeram sim avanços para a sociedade, elas foram importantes no processo de industrialização e de vários serviços que até hoje nós consumimos e consumimos sim pela qualidade que eles nos trazem, que eles nos apresentam. Mas uma reflexão que fica para nós é a seguinte, nós estamos caminhando rumo a uma sociedade do conhecimento, uma sociedade na qual as pessoas revêem a sua forma de pensar, onde a informação, as aprendizagens, as experiências e principalmente o que isso agrega na minha vida, como isso pode tornar a minha vida melhor, como eu posso desenvolver o meu papel de cidadão crítico e consciente da minha realidade, do local ao qual pertenço, essas modificações na forma de pensar, elas trazem uma necessidade de mudança nas formas de trabalho. Não há como uma pessoa que consegue enxergar tudo isso e que consegue se localizar dentro disso ter interesse em tarefas burocráticas, em tarefas mecânicas, se adequar a esse tipo de trabalho, a essa realidade muito pautada pela precisão, pela exatidão. Eu penso que sim, nós devemos considerar mesmo a importância dessas atividades. Em alguns setores elas vão continuar, não temos como eliminar totalmente o modelo burocrático das organizações, mas que se a gente está caminhando aí para uma nova forma de ver o mundo, de ver a sociedade, é preciso sim se repensar. E algumas grandes organizações trazem já consigo esse conceito
Porém, na prática, ainda é muito difícil. Nós temos grandes organizações aqui na cidade, alguns exemplos, nas quais as atividades, elas, ainda que as empresas se digam abertas às novas possibilidades, as atividades ainda são muito rotineiras, muito burocráticas. Há um script a ser seguido, uma fala pré-determinada para ser utilizada com todos os clientes. E isso nos remete, né, a uma situação de tudo muito dentro da caixinha, de um pensamento muito programado. Isso precisa ser revisto e acredito que ao longo do tempo, aí, ao longo do processo de evolução que nós estamos passando, as coisas vão se encaminhando. É um processo lento, não é nada muito rápido e tudo isso tem o seu tempo. Excuse me. Excuse me. Are you Miss Eiffel? Yes. Am I interrupted? Yes. I'm the assistant your publishers hired. The publishers think I have writer's block. Do you have writer's block? I don't know how to kill Harold Crick. This is a story about a man named Harold Crick. Harold lived a life of solitude. He would walk home alone. He would eat alone. When others' minds would fantasize about their upcoming day... Hello? Harold just counted brush strokes. All right, who just said Harold just counted brush strokes? Dave, I'm being followed. How are you being followed? You're not moving. It's by a woman's voice. She's narrating. Oh. Harold couldn't concentrate on his work. I can't think while you're talking. You have a voice speaking to you. About me, accurately, and with a better vocabulary. Harold found himself exasperated. Shut up! Cursing the heavens in futility. No, I'm not. I'm cursing you, you stupid voice, so shut up and leave me alone! So you're the young gentleman who called me about the narrator. The thing to determine conclusively is whether you're in a comedy or a tragedy. Have you met anyone recently who might loathe the very core of you? I'm an IRS agent. Get bent, tax man! Everyone hates me. Well, that sounds like a comedy. Have you written anything new today? I figured out how to kill Harold Crick. Little did he know that events had been set in motion that would lead to his imminent death. What? Why? Hello? Come on! Oh, goody. This woman, Karen Eiffel, is one of my favorite authors. That's her. That's the voice. She's the narrator. Karen Eiffel, my name is Harold Crick. I believe you're writing a story about me. Is this a joke? You have to understand that this isn't a story to me. It's my life. I want to live. I need to speak to Karen Eiffel. I'm one of her characters. I'm sorry? I'm in her new book, and she's going to kill me. How exciting is that? Para as necessidades das máquinas e acabaram por usar os mesmos procedimentos aplicados a um processo mecânico também ao seu processo orgânico. Desta forma, estabelece seus planos e metas para alcançar os objetivos de maneira formalmente declarada. Foi acompanhando a Revolução Industrial que vimos artesãos e grupos familiares serem levados à rotinização das fábricas. As organizações militares também deram sua contribuição para a forma mecanicista de organizações com uniformização dos seus soldados, linguagens de comandos, distinção entre funções, estabelecimento de medo entre subordinados e treinamento sistêmico de guerra. Foram modelos que ajudaram a solucionar problemas dentro de fábricas e a visão de um exército mecanizado foi gradualmente tornando-se realidade também nos escritórios. Levanta-se então uma dialética. Por um lado, a mecanização trouxe ganhos, elevando a humanidade a senhores da natureza, e de outro, causando a alienação do espírito humano e a degradação do ambiente. Embora esse modo de organização mecânica seja eficiente, na medida em que estabelece e faz com que cumpram-se cada uma de suas metas, torna-se necessário estender a visão para além do método e procurar novos patamares de expansão do pensamento,